Boa noite, como é que vocês estão? Vamos lá começar mais uma aula de hoje? Mais um ciclo nesses nossos processos clínicos? Então vamos lá. Ah, Se a gente pudesse preparar hoje na infinidade de técnica que a gente tem, será até onde que poderíamos chegar com a nossa profissão? E pensando voltado muito para os nossos processos mais clínicos, para a nossa característica mais clínica do fazer psicológico. Até onde nós poderíamos chegar? São perguntas que a gente também tem que estar se fazendo, principalmente nessa etapa do processo formativo de vocês. Será que eu já aprendi tudo? Será que eu posso aprender mais? Será que tal técnica tem outras formas de serem feitas? O que a teoria me mostra continuamente do que eu posso estar fazendo? Questionar-se também. A gente trabalha tanto questionando o outro, porque a gente não pode questionar nós mesmos, não é verdade? Mas, pensando um pouco sobre o que a gente vinha falando acerca da identidade do profissional psicólogo, eu gosto muito da definição de Marx, quando ele traz a identidade do psicólogo clínico. Então, ele tenta definir a partir do que seja a compreensão teórica dele, e é muito bacana, e eu quero trazer aqui para vocês, que ele traz assim: a identidade do psicólogo clínico define-se pelo domínio de teorias, métodos compatíveis entre si, cujo objetivo é tentar atingir a verdade psicológica do sujeito observado, para poder, direta ou indiretamente, encetar um processo de intervenção. Então, o que eu quero dizer com isso? É, Basicamente, fala muito do que a gente já vem falando sobre a identidade do psicólogo. Aqui, a gente só vai ver que essa teoria, todas essas técnicas que a gente tem aprendido continuamente, sendo usada de forma prática, sendo colocada enquanto algo que vai possibilitar aquele sujeito reconhecer-se, aquele sujeito a começar a pensar em si mesmo naquele momento da vida, naquele momento que ele entra em terapia, naquele momento que ele busca uma ajuda de um profissional psicólogo. Então, é bacana para a gente conseguir tentar compreender e localizar essa identidade nesse sentido, porque é preciso ter determinado domínio para poder responder desse local. Se a gente vê continuamente e todos os textos que a gente pega sempre repete a questão da importância do tripé, a importância da atitude clínica, a importância da compreensão do lugar que a gente responde, a gente precisa internalizar o que é esse local e a identidade cuja esse local define-se, a gente precisa dominar técnica e teoricamente esse local que estamos, certo? Uh, Diante disso, eu acho bacana trazer para vocês aqui 3 funções do psicólogo clínico. E nisso a gente pensa muito assim da sua própria construção. No início da disciplina, eu trouxe historicamente para vocês onde é que se inicia, por que é que se inicia e como se molda essa psicologia clínica ao qual conhecemos hoje. Então essas 3 funções, elas foram construídas continuamente, assim como a nossa psicologia, enquanto grande mãe teórica, também continua se construindo. Então teria essencialmente 3 funções: a de diagnóstico, como a gente bem sabe, a de formação e a de perito, que leva o ponto de vista psicológico para outros especialistas e, digo mais, que possibilita ao ser a compreensão de todo aquilo que faz parte do seu psicológico, enquanto um instrumento para tal. Assim, se a gente pensa nos instrumentos que a gente tem à nossa mão, enquanto profissional, enquanto psicólogo clínico, quais seriam?
um estudo intensivo dos sujeitos, e dos sujeitos que eu digo é da maior variedade possível que tivermos acesso, tanto teoricamente, tanto na nossa prática contínua, aos testes também, que por vezes são utilizados, e cá nós temos os psicométricos e também os projetivos, a entrevista, porque o ato de perguntar, o ato de estar frente ao outro, indagando, investigando, fazendo com que ele traga à tona suas próprias questões, é um ato de entrevistá-lo. Bem como a observação, nós sabemos que o corpo fala continuamente e por vezes o corpo entrega o que a fala ainda não dá conta. Então, o ato de observar, a observação é um instrumento também importante a nós diante dessa nossa profissão. E bem como a história pessoal. E nisso, eu abro parênteses para falar a história pessoal não apenas do paciente ou do cliente que nos chega, mas a nossa própria história pessoal. Vocês se lembram que a formação da identidade também é marcada pela própria história pessoal do psicoterapeuta, do terapeuta ou do analista, ou qual seja a nomenclatura, mas do psicólogo? Eu acho bacana algo que Carvalho e Cavano trouxe, e eu coloquei aí no slide de vocês, que ele afirma, né, ele já coloca que o que fascina os psicólogos na área clínica é a possibilidade de penetrarem no outro, conhecê-lo, estabelecendo um certo tipo de relação. Então a gente vê continuamente a psicologia clínica crescendo nesse sentido, e muitas das pessoas que buscam o curso de psicologia acreditam que esse seja o único locus de trabalho, que essa seja a única possibilidade de se fazer psicologia a partir da psicologia clínica. Vocês já aprenderam que não nessa etapa do curso de vocês. No entanto, é interessante a gente pensar um pouco sobre essa afirmação, principalmente no sentido de se autoanalisar frente a esse fazer, para que isso não enriqueça o ego do terapeuta, para que isso não se torne algo que possa prejudicar a terapia em si ou o próprio andamento do processo terapêutico. Então, é preciso ter essa clareza de que, e esse próprio fascínio que a praxis nos dá, sem que isso nos deixe seres arrogantes, sem que isso nos faça adotar uma posição de divindade que não nos cabe frente a esse lugar que a gente responde. Então, quando eu trago esse tipo de afirmação, é muito para a gente repensar do que é que me traz para esse lugar, principalmente pela característica da turma na qual a grande maioria buscou se adentrar na clínica e responder da clínica nesse momento de fim de curso. Então, o que é que me traz à clínica? Se pergunte, o que é que me chama para a clínica? Assim, é importante a gente ter sempre marcado, não apenas na nossa fala aqui, mas internalizada mesmo, a grande diversidade teórica e prática que a psicologia clínica nos dá. São diferentes modalidades, vocês mesmos estão divididos em grande parte por afinidades, em modalidades diferentes de atendimento, em teorias diferentes, e assim vão se fundamentando nos mais teóricos variados. Então é bacana essa característica diversa que a psicologia clínica nos dá, e que nos move continuamente no próprio crescimento da prática. Então, habitualmente, o que nos diferencia, ou seja, o que, enquanto psicólogos clínicos, vamos nos diferenciar de outras áreas de atuação da psicologia, é basicamente e sobretudo uma prática que consiste, em sua maioria, na observação individual e singular. E para isso, a gente utiliza muito a escuta clínica. A escuta clínica nos é cara e nos é importante. É preciso saber escutar o outro que nos está ali,
o outro que nos fala, o outro que por vezes necessita da nossa intervenção para se ouvir. Dessa forma, Dourado Macedo Lima traz uma forma da gente compreender a escuta clínica de uma forma bem, como é que eu posso dizer assim, prática. Então, a escuta clínica para eles é, na prática psicológica, não apenas uma escuta comum, mas um ouvir diferenciado. Afinal, quem escuta e quem fala se abrem para essa experiência que só o processo psicoterápico é capaz de dar. E assim produzem novos significados que vão fortalecer novos modos de sentir, pensar e agir. Então são coisas que são necessárias. A gente pode falar, qualquer um pode ouvir, sim, qualquer um pode ouvir, qualquer amigo pode ouvir. Mas a nossa escuta clínica e a nossa capacidade de pensar as questões a serem trabalhadas com o cliente, com o paciente, é o que faz a diferença. Então, é diante dessa escuta que a gente vê a abertura de um espaço para esse paciente, para esse cliente, no qual ele vai poder expressar os seus conflitos, os seus medos, as suas inquietações, os sofrimentos e assim, quem sabe, buscar algum alívio emocional. Porque a gente sabe que o espaço da terapia não é apenas para quem tem sofrimentos graves e persistentes ou transtornos psiquiátricos que são irreversíveis, mas também é para aquele que busca autoconhecimento. É para aquele que quer apenas ter um espaço para poder trazer as suas questões, para poder entender melhor o que quer. Então é preciso que a gente esteja com uma escuta atenta para entender, para ouvir, para escutar o que o nosso paciente nos fala, o que ele está precisando de fato. E é na clínica em que a psicologia acaba encontrando esse espaço que se torna um momento de ouvir e de atender o outro na sua singularidade e desse escutar, desse ouvir, muitas vezes orientá-lo, possibilitar caminhos juntos para proporcionar um alívio emocional nesse sujeito, questões de autoconhecimento, ajustamento criativo, autocrítica, compreensão de relações interpessoais e por aí vai. São N funcionalidades na qual a clínica se embasa e se sustenta continuamente. Então, o psicólogo nada mais é do que esse profissional que vai ser mediador. E ao ser mediador, ele propicia o encontro do sujeito consigo mesmo, a partir da sua fala. Então é na fala que a gente tem essa construção desse imaginarium, desse locus psicológico desse sujeito que por vezes nos coloca aberto, enquanto um grande livro aberto que nos traz suas histórias, que nos traz suas dores, suas questões, e somos nós aquele que vai ajudá-lo a mediar essas questões para que isso deixe de ser um sofrimento e se torne algo mais ressignificado na vida desse sujeito. Então, o psicólogo clínico ele está apto a realizar atendimentos com as mais diversas demandas. E nisso aí a gente coloca, independente de faixa etária, tem atendimentos para criança, para adolescentes, adultos, idosos, famílias, homens, mulheres, pessoas cis, pessoas trans, independentemente de quem seja. É o espaço para todos. E cabe a nós ter atitude clínica, escuta, e nisso eu vou deixar bem claro, uma escuta muito afiada para compreender esse sujeito que nos chega e principalmente a empatia para receber todo e qualquer caso. Assim,
toda essa demanda que nos pode chegar, elas podem ser atendidas tanto no nível individual quanto no nível grupal. E o objetivo é auxiliar os sujeitos a se conhecerem melhor, a lidar de uma forma mais assertiva com seus conflitos, a ter uma tomada de decisões em grande número de pessoas que chega à clínica porque precisam tomar uma decisão, é contínuo e é crescente. Cada vez mais você vê isso. Até porque é uma tentativa também de não se responsabilizar. Mas é importante vocês terem em mente: a psicoterapia é o lugar de se responsabilizar pelas suas próprias questões, pelas suas próprias coisas, para assim, quem sabe, poder ultrapassá-las, poder ir à frente com o que está acontecendo. Então, se a psicoterapia ela vai consistir no modo da atuação da psicologia que traz muitas discussões e muitos questionamentos, ela também vai trazer esse questionamento acerca da eficácia e da eficiência dessa prática. Então são coisas que a gente precisa pensar e, de certa maneira, a gente se precisa provar-se continuamente o porquê que a gente está aqui há tanto tempo e porquê que essa prática cada vez se torna mais importante e valorizada, tanto socialmente como academicamente. As psicoterapias, elas foram criadas para todos os indivíduos que sofrem de algum distúrbio, de algum mal-estar, que desejam corrigir. No entanto, ela também visa o aprimoramento pessoal, como eu falei anteriormente, questões de autoconhecimento. E não necessariamente ele vai estar sofrendo por um distúrbio psiquiátrico, um distúrbio psicológico acentuado ou manifesto. E são coisas que nós temos que estar atentos nesse trabalho. Até porque o principal trabalho dentro da psicologia clínica, enquanto psicólogo clínico, vai ser esclarecer aquilo que caracteriza o ser psicológico. Ou seja, o que é esse ser psicológico? É compreender todas essas questões que formam esse psique desse sujeito que está à nossa frente, que clama por ajuda, que clama por ter as suas questões resolvidas ou ouvidas simplesmente. Então, para isso, é necessário ter um bom embasamento teórico clínico, para que tenha sentido tudo aquilo que é observado. É preciso também ter um conjunto de métodos estratégicos que vai ajudar a conduzir esse processo terapêutico e ajudar na resolução de problemas. Então, quando a gente pensa naquela produção de vídeo em que tinha uma questão e que tinha algo do estudo de caso para ser resolvido, é muito na tentativa de possibilitar a vocês a compreensão dessa competência. Porque essa competência é algo que nos é cobrada continuamente. A gente precisa saber lidar com métodos que são teóricos, com métodos que são disponíveis para os mais variados casos. E muitas vezes sim para a resolução de problemas. É importante salientar que, como comenta Hans, a prática da psicoterapia aborda temas decisivos na vida de quem necessita e procura por esse tipo de ajuda. Então, só voltando um pouco, eu falei sobre a importância da escuta, né? Se a pessoa está lá clamando por ajuda, a gente precisa saber qual é essa ajuda. E a gente precisa, por vezes, possibilitar que essa pessoa também saiba o porquê que ela está procurando ajuda, porque muitas vezes ela vem apenas no sentido de sua angústia, sem uma compreensão do que é que lhe aflige. Para a gente encerrar hoje, eu gostaria de falar algo para vocês. E, assim, ser psicoterapeuta é algo muito profundo. Ajudar alguém a se ver, a se conhecer, a tomar posse de si mesmo, é algo que, sem uma profunda humildade, sim, a palavra certa é humildade. A gente precisa ser humilde frente ao outro. Porque se não formos, dificilmente tudo isso vai acontecer e esses resultados positivos vão chegar de uma terapia. Então, a responsabilidade e a complexidade dessa tarefa de responder terapeuticamente ao pedido de ajuda do outro, do ser humano, ela se justifica justamente
por isso. Porque assim, é preciso ter uma consciência desse futuro profissional, e desse futuro profissional eu digo vocês, é preciso que tenha uma consciência desse trabalho e dessa responsabilidade, dessa complexidade ao qual vocês estão se formando para exercer. Então, entender e internalizar que o psicoterapeuta e sua implicação de ordem prática está tanto na qualidade da sua formação profissional quanto na qualidade de vida, de compreensão psicológica de si e de buscar sempre ir além. É literalmente um estudo contínuo e estar sempre atento à necessidade de uma psicoterapia pessoal, da própria teoria que pode avançar. Então são coisas que a gente precisa estar sempre levando em consideração, viu? Muito bom estar com vocês mais uma vez. A gente sempre consegue ir muito além com esse tema porque é algo que está causando inquietações em todos vocês, principalmente por estar respondendo desse lugar de um psicólogo em formação, de psicoterapeutas em formação, ainda que seja nível graduação. Mas é bacana a gente ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa continuamente, porque faz bem a vocês. E não só por isso, traz conhecimento teórico para que a gente possa debater sempre, 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 cada vez mais. Obrigado pela atenção. A gente está aqui para se ajudar e assim compreender cada vez mais o que danado que essa psicologia tem para nós. Então, fiquem bem, fiquem em casa e a gente se vê nos nossos debates online. Beijão!